E aí galerinha, professor André na área, voltei! Seja bem-vindo para mais uma semana de aula, povo! Vamos lá, força na peruca aí! E a nossa aula de hoje vai ser sobre dinâmica das forças, algumas forças particulares aí que você tem que saber como funcionam, tá? Lembrando que nessa parte da frente A, na parte dinâmica, nós estamos estudando as leis de Newton, né? Vimos as três leis, povo, só para relembrar que faz um tempinho que a gente não vê, né? Vimos a primeira lei, lei da inércia, muita aplicação no nosso cotidiano, inclusive falando do paraquedas. Então é muito importante que você saiba explicar com as suas palavras como funciona o paraquedas. Se você souber explicar como funciona o paraquedas, quer dizer que você entendeu a lei da inércia no seu mignon, fechou? A segunda lei, que era o princípio fundamental da dinâmica, que é esse aqui, ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa é a segunda lei, beleza? Que a gente vai usar pra caramba essa equação, você não tem noção ainda quanto, ou você já tem noção, não sei, tá? E tem a terceira lei, que é ação e reação, do inglês action and reaction. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos e são aplicados em corpos diferentes. Show? Foram as três leis que a gente viu. Muita teoria, muita falação, pouca matemática. Show até aí, tranquilovski. Agora a gente vai começar a aprofundar essa parte. Começando falando sobre algumas forças a mais que você tem que se ligar. E a primeira força é esta força aqui, ó. Atenção para as forças especiais. Guinil! Legal. As forças especiais, a primeira força é a força peso. Povo, saiba você que nós falamos errado no nosso cotidiano, mano. Tá errado o que a gente fala. O meu peso é de 64 quilos. Tá errado isso, povo. Por quê? 64 quilos é a minha massa. E massa e peso são duas coisas diferentes. Já tá acostumado de saber que na física a gente usa outros termos, né? Massa, ó, vou até colocar aqui pra você. Se quiser colocar aí também, eu agradeço. Massa é medida em quilos. Peso é medida em newtons. São duas coisas diferentes. Massa é quantidade de matéria. Ele está relacionado com a quantidade de matéria. E o peso é uma força. Por isso que a gente já está estudando o peso aqui, porque ele é uma força especial. É a força com que a Terra ou qualquer planeta te puxa para baixo. Esse é o peso. Fechou? Então, se liga. Peso e força gravitacional. Essa informação vai ser importante mais pra frente. Força e peso gravitacional. Melhor. Nossa, até confundi agora. Peso e força gravitacional são a mesma coisa. Beleza? Tá. Então, este peso é uma força que está sempre apontado para onde? Para baixo. Sempre apontado para baixo. Beleza? Como que eu meço massa? Com qual instrumento? Eu meço massa com uma balança. Professor. Você mede massa, né? Exatamente. Você não vai se pesar. Você vai se massear. Quando você vai na farmácia aí, você vai se massear, não se pesar. E eu meço o peso com um dispositivo chamado dinamômetro. Então, esse é o dispositivo que mede peso ou que mede força. Ele é tipo uma mola, assim, que dependendo de quanto você esticar ou de quanto você comprimir, ele dá o valor da força que você está fazendo. Então, a gente mede força com dinamômetro. Fechou? Então, cuidado com essas diferençazinhas aqui. Massa é uma grandeza escalar. Eu não preciso de direção em sentido para a massa ficar bem definida. Já peso é uma grandeza vetorial. Eu preciso de uma seta. Eu preciso de um segmento de reta orientado para que ele fique bem definido. Tá? Então, cuidado. Como que eu vou calcular meu peso, prof? Eu calculo com peso assim, ó. Peso igual a massa vezes gravidade. Tá aí, é assim que eu calculo o peso. Massa vezes gravidade. Isso quer dizer, sabe o quê? Olha pra cá com carinho ou compreensão. Quer dizer que dependendo da gravidade que você tiver, o teu peso é diferente. Prof, até coloquei aqui, ó. A minha massa, ou a massa desse astronauta, 100 quilos. Aqui na Terra, peso 1000 newtons. Na Lua, massa 100 quilos, peso 160 newtons. Olha a diferença dos pesos, cara, 1000 para 160. Ô louco, isso quer dizer que na Lua, olha que doideira, na Lua um astronauta, ele fica 6 vezes mais leve. 6 vezes mais leve. Por isso que os caras andando na Lua, eles andam pulandinho. Yeah! Yeah! São astronautas fanfarrões? Não, cara. É que lá ele não está acostumado com o peso dele, ele fica 6 vezes mais leve, né? Se você um dia quiser treinar igual o Goku, lá em gravidade maior, vai treinar em Júpiter.
Lá em Júpiter, a gravidade é 3 vezes maior que a da Terra, né? Um pouquinho mais, na verdade. 3 vezes maior que a da Terra, sacou? Daí você chega lá, você finca no chão, cara, pra você andar. Por quê? Porque lá você está 3 vezes mais pesado. Tudo bem? Você coloca a tua nave lá 3 vezes mais pesado. Isso é legal. Então, peso é uma força que sempre puxa para baixo, que é massa vezes a gravidade. Até aí, fechou? Massa. Cuidado com as pegadinhas. Quando você vai para a Lua, a tua massa não muda, o que muda é o teu peso, tá? Tá, segunda força é chamada de força normal. A força normal, eu não tenho uma fórmula para calcular ela igual ao peso, tá? Eu sempre vou calcular lá, comparando com alguma outra coisa. Tipo, eu tenho aqui o chão. Força normal é a força de reação de uma superfície. Você quer anotar isso aí? Força normal é a força de reação de uma superfície. É tipo assim, ó, eu tenho um bloquinho aqui. Beleza, prof? Quais forças agem nesse bloco agora? Tem duas. Tem a força da gravidade puxando para baixo, que é o peso, né, prof? Agora, se o bloco faz uma força no chão, o chão faz uma força no bloco para cima. Então, também existe essa normal. Essa normal é a força de reação da superfície, tá? E ela é sempre normal à superfície. Professor, o que é normal? Normal na matemática é 90 graus. Ela é perpendicular. Então, aqui, ó, quando eu coloco a mão aqui na parede aqui, eu estou fazendo uma força na parede, certo? Daí a parede me retorna essa força. O nome dessa força, normal. E ela está para onde? Está para cá, ó. Sucesso? Está para fora, porque é 90 graus com a superfície. Professor, e se for assim uma ladeira, que a gente chama de plano inclinado? Se for uma ladeira, a normal vai estar 90 graus com a superfície. Tudo bem? Fechou? Não existe fórmula de normal, eu vou sempre calcular comparando com alguma outra coisa. Por exemplo, neste caso aqui, o peso é igual ao normal. Então, se eu souber o peso, eu sei a normal. Show? Boa. Segunda força foi. Então, foram duas. Peso normal. Terceira força, força de tração. Povo, o que você tem que saber sobre força de tração? Duas coisas. Simples, fácil e rápido. Tração não tem uma fórmula para calcular também. Você sempre vai calcular comparando com alguma outra coisa. Tá? Isso é tração. Tá. E para onde a corda estiver esticada é que está apontado a força de tração. No caso, ó, eu tenho aqui chão, tenho aqui um bloquinho e tenho uma cordinha para cá. Quais as forças que agem neste bloco? Eu vou te perguntar isso várias vezes. Quais as forças que agem nesse bloco? Vamos lá, prof. Me ajuda aí. Ajuda. Tem o peso para baixo. Beleza, peso para baixo. Tem a normal para cima. Normal para cima. Tá vendo ali a normal? Não, né? Vai ver agora. Tem a normal para cima e tem a tração para cá. Professor, por quê? Porque tem uma cordinha esticada para lá. Então, tração é essa força na corda. Como calculo ela, professor? Não tem como. Não tem fórmula. Você calcula sempre comparando com alguma outra coisa. Por exemplo, se eu fizer uma força para cá de 20 newtons e falar que esse bloco está parado, quer dizer que a força de tração tem quanto? 20 newtons. Fechou? É sempre comparando com alguma outra coisa. Depois a gente se aprofunda mais quanto a isso. Então, ó, vimos peso, vimos normal e vimos tração, que é uma corda esticada. Tá? Pode ser chamada de tensão também. Tração ou tensão. Tá. A quarta força é essa aqui, ó. Força elástica. Força elástica vem de elástico. Pois é. Ou mola também pode ser. Imagine a seguinte situação. Dá uma olhada aqui neste desenho que eu fiz aqui no slide. Ó, tá vendo que aqui tem um ponto zero? Terceira figura para baixo, a última figura no caso, tem um ponto zero. Quer dizer que neste ponto a mola nem está esticada, nem está comprimida. Beleza? É o ponto de equilíbrio. Tá, prof. Daí eu estico ela. Estico até o 10. Quando eu estico até o 10, vai ter uma força que a gente chama de força restauradora, querendo fazer com que o bloco volte. Essa força que a mola faz para cá é a força elástica. E se eu esticar mais, professorzinho? Se eu esticar mais, essa força elástica ela vai aumentar. Por quê? Porque ela depende de duas coisas. Até no teu material tem um menos aqui. Esse menos no material é só para indicar que é uma força restauradora. Beleza? Tá, mas ó, o que é o X? O X é a deformação da mola.
X é o quê? Deformação da mola. É o quanto você estica ou o quanto você comprime. Neste caso aqui, no ponto A, o X vale 20 centímetros, né? Que é a deformação da mola, tá? E o que é o K? O K é a constante do material que a mola é formada. Meu, eu não sei se tem noção, mas tem muita coisa no nosso cotidiano que tem mola envolvida. Tem mola em brinquedos, que você pula em cima e ele, ó, faz assim. Tem mola no carro, quando você passa por uma lombada e faz shank, né? Tem mola no carro amortecedor. Tem mola, um tipo de mola nos teus tênis, amortecendo o impacto aí pra você, certo? Enfim, tem mola em tudo que é lugar, meu, pra amortecer, pra te ajudar a fazer vários trabalhos. Beleza. Só que cada mola tem um K diferente, que é um coeficiente de mola diferente. Tem molas que são mais duras, tem molas que são mais molinhas, tipo a mola de carro, se pegar na mão assim e tentar comprimir, cara, não vai conseguir, meu, é muito dura. O K é muito intenso, sacou? E daí com o peso do carro, beleza. Mas você com a mola ali é muito difícil. Então, este K é específico para cada mola. Ficou claro? É uma constante da mola. Tá, e esse X é o quanto você estica dessa mola ou o quanto você comprime. E a força elástica é essa força que a mola faz ou para cá ou para lá, dependendo se você esticou ou se você comprimiu. Sucesso? Nada demais, é uma força a mais com esses valores aqui. Ó, o X no SI é sempre em metros, lembre-se, metros. A força elástica é em newtons, assim como todas as forças, e o K é newton por metro. Então a unidade desse K vai ser newton por metro. Então, quarta força foi? Sucesso? Beleza. Agora, a última, porém não menos importante, arriscaria dizer até que ela é uma das mais importantes, que é a força de atrito. Quando vem, a questão fica mais legal, na real. Força de atrito, povo. Força de atrito é a força de contato. A gente está estudando força de atrito com o chão, com a parede, com a superfície, não com o ar, tá? Se for com ar, a gente chama de força de resistência do ar. Força de atrito é força com o chão. Tá, o que é a força de atrito? Olhe para cá e não pisque agora. Força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Força de atrito é uma força contrária ao movimento ou à tendência de movimento. É tipo assim, ó. Olha pra cá. Tá vendo isso aqui em cima da mesa? Consegue enxergar? Beleza. Olha só. Por que eu falo tendência de movimento? Por causa disso aqui, ó. Se eu fizer uma força pra cá, tô fazendo a força. Tá vendo que ele não tá se movimentando? Ele não tá se movimentando porque tem atrito dele com a mesa. E o atrito tá pra cá, ó. Mas quando eu faço uma força para cá, embora ele não esteja se movimentando, a tendência dele se movimentar é para lá. Daí aparece uma força de atrito contrária para cá. Faz sentido? Tudo bem? Aí, se eu fizer uma força maior que o atrito, ó, ele se vai. Sacou? Então, ó, força de atrito é o seguinte, existem dois tipos. Olha que doideira. O atrito estático e o atrito dinâmico. Ei, ó pra cá. Atrito estático, atrito dinâmico. Atrito estático é para quando o objeto está parado, em relação ao chão. Atrito dinâmico é para quando ele está se movimentando em relação ao chão. E qual que é maior, prof? O maior é o estático. É mais difícil, olha, perspectiva, é mais difícil você tirar algo do repouso do que só continuar movendo ele. Sacou? Mais difícil você tirar algo do repouso do que só continuar movendo ele. Você vê isso quando você vai fazer mudança, né? Você pega aquelas caixas enormes, daí começa a jogar tralha lá dentro, nem percebe que tá ficando mega pesado, né? Daí você não consegue levantar, você vai arrastar. Daí você começa a arrastar. Agora para continuar é mais suavezinho. Agora para tirar do repouso é fogo. Enfim, força de atrito estático é maior do que a força de atrito dinâmico. Qual que é a diferença, prof? Como você vai calcular? FAT, eu calculo dessa maneira aqui, ó. FAT é mi vezes normal, tá? O que é o mi? O mi é o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. E a normal é a força normal, já que você já conhece, tá? Coeficiente de atrito, ele é específico é uma medida experimental, inclusive, que depende do teu objeto e do chão.
tá? Depende do teu tênis, do chão e por aí vai. Só que existe um Mi estático, que a gente chama de Mi-E, e existe um Mi dinâmico, que a gente chama de Mi-D, né? E o Mi-E é maior do que o Mi-D, sacou? Fazendo com que o atrito estático seja maior do que o dinâmico. E como que eu vou calcular a força de atrito? Com essa formulinha aí. Nada demais, super suave, é só uma força a mais, tá? Só um detalhezinho. Esta fórmula você vai usar para calcular a força de atrito máxima do teu sistema. Professor, agora, peraí, professor, dá um pause aí. Não entendi. Aqui, ó. Imagine que eu calculo a força de atrito entre este objeto e a mesa. E deu 50 newtons. Quando eu uso a fórmula, eu calculo o atrito máximo desse sistema, tá? A fórmula me dá esse máximo aí. Então, 50 newtons. Se eu fizer uma força de 20 newtons, eu vou conseguir mover? Não. Se eu fizer uma força de 20 newtons, vai aparecer uma força de atrito pro outro lado de quanto? Vai aparecer uma força de atrito para cá de 20 newtons também. Se eu fizer 30, aparece 30. Se eu fizer 40, aparece 40. Se eu fizer 50, aparece 50. Se eu fizer 51, daí ó, consigo mover. Sacou? 50 é o máximo. E detalhe, o atrito estático é o menor do que o dinâmico. Então fiz 51. Beleza, prof. Daí ele começa a se mover. Começou a se mover, o atrito cai para 30, no caso, que é o atrito dinâmico. Tudo bem? Fechou? Então força de atrito é essa formulinha aqui. A gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, vai se aprofundar mais. Nem se preocupe, mas para agora você tem que saber que existem essas 5 forças. E nas próximas 2 aulas, olha só, essa semana ainda, nas próximas 2 aulas a gente vai estar brincando com as 5 forças. Show? Mas, então tem força-peso, normal, tração ou tensão, tanto faz, força elástica e força de atrito. Sucesso? Beleza, povo? Então, para esta aula agora, já tem informação demais, já tem formulinha legal aí para você pensar e não precisa fazer nenhum exercício ainda. Ó, vou te livrar dessa. Obrigado, professor. De nada. Próxima aula eu venho com alguns exercícios para a gente resolver junto. Show? Valeu. Professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau!